vai começar o pesadelo dos procuradores da Lava Jato. Estão surgindo as provas, está avançando a investigação que prova que procuradores da Lava Jato, principalmente Januário Paludo, que é quem começou a Lava Jato, é o procurador que iniciou a operação, teriam recebido propina de um doleiro, que não é qualquer doleiro, é o doleiro dos doleiros, o doleiro que mais movimentou dinheiro na história desse país, que se chama Dário Messer. A Polícia Federal interceptou conversas do Dário Messer com a namorada dele, dizendo que pagava propina para o Januário Paludo. Olha só. E começaram a investigar e começaram a surgir vários e vários indícios, então não foi só uma coisa da boca para fora. Eu já vou falar de tudo isso e como que isso implica na Lava Jato. Mas antes, se você é contra essa corja desses lavajatistas, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Januário Paludo e esses outros bandidos que sequestraram o Lula por 580 dias e o mantiveram preso sem provas, se inscreve no canal, porque aqui a gente faz oposição a esses bandidos todos os dias, a gente defendeu o Lula livre, a gente defende a liberdade plena do Lula e a gente faz oposição ao governo Bolsonaro todos os dias. Quando eu digo a gente, só eu que apareço no canal, mas tem mais de 150 mil pessoas que são inscritas e que, curtindo, se inscrevendo, compartilhando, comentando, ajudam a fazer essa oposição. Então, se inscreve, é 1 segundo e é de graça, é só clicar em se inscrever e tá inscrito. Agora vamos falar sobre os novos indícios de que os procuradores da Lava Jato receberam propina. Primeiro, a Polícia Federal interceptou há algum tempo conversas do Dário Messer quando ele estava solto ainda com a ex-namorada dele, com a namorada dele, porque a Polícia Federal apreendeu o celular dele quando ele foi preso. E aí, no WhatsApp dele, tinha conversa dele com a namorada, dizendo que pagava propina a agentes públicos e que por isso ele nunca era incomodado pela justiça. Muita gente não sabe, mas o Dário Messer ele foi o principal doleiro de uma operação chamada Banestado. A operação chamada Banestado tinha entre os procuradores Januário Paludo, que é da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e mais um outro da Lava Jato, e o juiz era Sérgio Moro. Muita gente foi presa, mas só laranjas foram presos. Os verdadeiros reis do esquema, quem lucrou, roubou bilhões dos cofres públicos, ninguém foi preso. E o Dário Messer era o principal doleiro dessa operação. O doleiro é a pessoa que pega o dinheiro sujo, lava esse dinheiro e envia para o exterior, ou para onde quer que seja, que é a principal parte na engrenagem da corrupção, porque não adianta você roubar o dinheiro. Imagina, o político roubou o dinheiro, aí ele tem aquele dinheiro sujo. Se ele começar a gastar, comprar casa, carro, lancha, a Receita Federal vem em cima e fala de onde é que você tem esse dinheiro. E aí fica clara a corrupção. Mas se ele lava esse dinheiro, ou seja, faz o dinheiro sujo se tornar dinheiro limpo na vista da lei e consegue enviar esse dinheiro para o exterior, aí ele pode gastar o quanto que ele quiser. E é por isso que a gente tem políticos que são bilionários e você vê que eles moram em mansões e tudo mais. Ok, então o Dário Messer ele era o principal doleiro de uma operação, de um escândalo de corrupção que envolveu 500 bilhões de reais. Muita grana. E ele não foi preso, ele foi poupado pelos procuradores que hoje estão na Lava Jato e pelo juiz Sérgio Moro, então o juiz que também foi juiz da Lava Jato e hoje é ministro do Bolsonaro. Olha só. E aí a polícia viu que ele pagava propina, mensagem dele no WhatsApp dele, sem saber que seria preso depois, ele estava foragido, dizendo que pagava propina ao Januário Paludo. E aí, gente, o Januário Paludo ele é o primeiro procurador da Lava Jato. A Lava Jato começou a partir de uma investigação do Januário Paludo. O Januário Paludo, para quem não se lembra, quando saem conversas da Vaza Jato, do Deltan Dallagnol, dos procuradores da Lava Jato, agindo em conluio, fazendo crimes, coisas ilegais, geralmente eles estão num grupo do Telegram chamado Filhos do Januário, porque ele é o procurador mais velho, foi ele quem iniciou a Lava Jato e eles se auto-intitulam Filhos do Januário Paludo. Então, olha como ele é importante para a Lava Jato. Quando tem um doleiro, que é o doleiro dos doleiros, dizendo que pagava propina a ele, a coisa fica feia. Só que o Ministério Público começou a investigar, a Justiça foi investigando e na conversa o Dário Messer disse que pagava $50 mil por mês, por vários anos, através de um advogado. Tá. A Polícia Federal achou os pagamentos. Então ele realmente pagou $50 mil por mês por muitos anos para esse advogado. E era esse advogado
que distribuía o dinheiro entre agentes públicos para que o Dário Messer não fosse nunca preso. E olha só, esse advogado ele nega. Por que ele nega? Porque se ele estiver recebendo, é mais um crime na conta dele. E é engraçado que quando alguma coisa era contra o PT, contra o Lula, todo mundo fazia delação premiada, todo mundo tinha a pena reduzida e todo mundo delatava, muitos são obrigados a delatar. Saiu agora a notícia de que o Deltan Dallagnol está tentando obrigar o dono da Andrade Gutierrez, o presidente, a delatar o filho do Lula. Estão querendo anular a delação premiada dele, prendê-lo de novo para que ele delate. Olha só. Mas, quando é alguma coisa contra o Januário Paludo, contra os procuradores da Lava Jato, eles não fazem delação premiada. É engraçado, né? Eu quero ver a delação premiada desse advogado, que é quem distribuía o dinheiro para os agentes públicos, e do Dário Messer, que é quem pagava a propina. E há muitos indícios de que o Dário Messer tem negócios sujos com o pessoal da Lava Jato, ou tem uma relação com eles. Por quê? Porque no caso Banestado, foi um caso em que roubaram mais de R$500 bilhão, 500 bilhões de reais, gente, é R$500 bilhão, é muita coisa. O Dário Messer foi o principal doleiro. Outro doleiro foi o Alberto Youssef. Lembram do Alberto Youssef? Pois bem, o Alberto Youssef era um doleiro. Estima-se que ele tenha lavado 10 bilhões de reais no caso Banestado. Ele ficou menos de 2 anos preso. O juiz Sérgio Moro o soltou. O Sérgio Moro soltou esse doleiro que lavou mais de 10 bilhões de reais. E, gente, se não acredita, dá um Google. Mostra esse vídeo para quem gosta do Sérgio Moro e fala, não precisa fazer juízo de valor sobre o que o Thiago está falando. Dá um Google em todas as informações, é tudo público. Pois bem, o Sérgio Moro soltou o Alberto Youssef. O Alberto Youssef, solto, livre, leve e solto, ele participou do esquema da Lava Jato, onde estima-se que ele tenha lavado 42 bilhões, uma coisa assim. Olha só o tamanho do esquema, e solto por Sérgio Moro. O Sérgio Moro o prendeu de novo, a Lava Jato o prendeu, ele fez um acordo de delação premiada, ele recuperou boa parte do dinheiro que roubou dos cofres públicos, ele foi solto e ele ficou de novo menos de 2 anos preso. Ele tinha sido condenado a mais de 100 anos de prisão, que são vários crimes, mas ele já está livre, leve e solto, aproveitando o dinheiro e rindo da minha cara, rindo da sua cara, rindo da nossa cara. O Dário Messer, no caso Banestado, ele foi poupado. O Januário Paludo e o Deltan Dallagnol em nenhum momento denunciaram o Dário Messer. Olha só isso. Todos os indícios levavam ao Dário Messer. Não importa o caminho da investigação, sempre chegava em um nome que era Dário Messer, o doleiro dos doleiros. Mas Deltan Dallagnol e Januário Paludo não o denunciaram no caso Banestado. Sérgio Moro não pediu para que o denunciassem, então não aconteceu nada com ele. Houve uma CPI do Banestado, onde o Congresso Nacional foi investigar como é que foi o caso Banestado. E a CPI pediu o indiciamento de várias pessoas, falou, essas pessoas cometeram crimes, estão aqui as provas. Entre elas, Dário Messer. Tinha um capítulo inteiro no relatório final da CPI do Banestado só sobre o Dário Messer, um capítulo inteiro. Por quê? Porque ele era o principal doleiro. O esquema todo que roubou R$500 bilhão não se sustentaria se não tivesse alguém para pegar esse dinheiro sujo, lavar e enviar para o exterior. E essa pessoa se chamava Dário Messer. E os procuradores que agora estão na Lava Jato não o denunciaram. O juiz Sérgio Moro não foi atrás dele, não quis prendê-lo. Olha só que coisa. E aí, na Lava Jato, também ele era citado várias vezes e a Lava Jato de Curitiba não o denunciava, não ia atrás dele, não o investigava. Os indícios de que ele realmente pagava propina para o Januário Paludo e para outros procuradores são muito grandes, porque sempre que ele era citado, ignorava a citação. Não, esquece esse cara, vamos ver o resto. Então, ele sempre era ignorado, deixado de lado. Só que o que acontece? A Lava Jato do Rio de Janeiro foi atrás dele, a Lava Jato do Rio de Janeiro pediu a prisão dele, mas um dia antes da prisão dele, ele fugiu. Ou seja, alguém avisou, você vai ser preso amanhã, corre. Ele fugiu, ele ficou anos foragido. Aí, conseguiram prendê-lo finalmente, a Lava Jato do Rio de Janeiro, porque a Lava Jato de Curitiba sempre o protegeu, sempre fez vistas grossas a tudo o que o Dário Messer faz. E aí, a Polícia Federal, depois que o prendeu, foi analisar as conversas dele no WhatsApp e descobriu que ele pagava propina ao Januário Paludo. Agora, olha a vergonha, o Januário Paludo ainda é procurador da Lava Jato. Ele continua lá. O Deltan Dallagnol, que estava no caso Banestado,
que fez vistas grossas ao Dário Messer tantas vezes, no caso Banestado e no caso da Lava Jato, o Deltan Dallagnol também está na Lava Jato. Ele ainda é o chefe da força-tarefa da Lava Jato. Mesmo com a Vaza Jato provando tudo aquilo, ele continua lá. A falta de vergonha na cara deles é tão grande que eles nem falam, não, eu vou me afastar para provar minha inocência. Não, porque não são inocentes, não devem ser inocentes. O Deltan Dallagnol a gente já sabe que não é. A Vaza Jato mostrou. Mas ele não se afasta do cargo para falar que não, é um conflito de interesse eu continuar aqui, alguma coisa assim. Não, a vergonha na cara é zero. Os bandidos continuam tomando conta de tudo. E aí o que acontece? O Deltan Dallagnol agora, ele quer perseguir o filho do Lula. O Deltan Dallagnol, que a Vaza Jato provou tanta coisa, ele quer anular uma delação premiada do presidente da Andrade Gutierrez, que inocentou o Lula, ele inocentou o filho do Lula em mais de 10 depoimentos. Mas ele fez o acordo de delação premiada, ele está solto, ele está aproveitando boa parte do dinheiro que ele surrupiou dos cofres públicos, mas o Deltan Dallagnol quer, não tá bom esse acordo que nós assinamos com você. Se você não delatar agora o filho do Lula, você volta para a cadeia. E olha só o tipo de chantagem que ele faz, porque o esquema da Lava Jato é exatamente isso. Eles prendiam as pessoas, a pessoa está presa, e aí eles fazem o que eles quiserem. Eles falam, você vai delatar fulano, se não delatar fulano, você vai continuar preso para o resto da sua vida. E aí todo mundo delatava, e aí vem aquela vergonha, e isso passa pelo STF, essa vergonha, porque o STF homologava a parte das delações e passa pelo juiz Sérgio Moro, porque quem não tinha foro privilegiado era ele quem homologava. Por quê? Porque a lei da delação premiada diz que, no máximo, 2/3 da pena podem ser retirados quando alguém faz a delação premiada, e que a delação premiada só vale quando alguém está delatando alguém que está acima dele no esquema. Ou seja, não adianta você ser o chefe do esquema e delatar mais outras 5 pessoas, não adianta. Tem que ser alguém delatando alguém que está acima. Mas o que acontecia? Eles delatavam qualquer um, tinham as penas reduzidas, a Lava Jato devolvia o senhor juiz Sérgio Moro, assim como os procuradores da Lava Jato assinavam e devolviam boa parte do dinheiro que eles roubavam. Aí eles ficavam pouco tempo presos, assim, criminosos que fizeram vários crimes, réus confessos. Ficavam pouquíssimo tempo presos, estão todos soltos, dona da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, da OAS, de todas essas empreiteiras, já estão todos soltos porque fizeram algum tipo de delação e estão aproveitando o dinheiro enquanto riem da nossa cara. Só que, muitas vezes, como no caso do dono da OAS, do Léo Pinheiro, eles falavam assim, você tem que delatar o Lula. Se você não delatar o Lula, você vai ficar preso porque não tem delação. Só tem delação se delatar o Lula. E aí o Léo Pinheiro, que já tinha inocentado o Lula várias vezes, ele teve que delatar o Lula. Agora veja, no caso de Dário Messer, não tem delação, ele está lá preso. Eu quero ver a delação do Dário Messer. Por quê? Porque apesar dele ser o maior doleiro, ele pode delatar procuradores e talvez o juiz dessas operações. E aí, pode ficar solto o Dário Messer. Se você conseguir delatar com provas os procuradores e levar à prisão de procuradores e de um certo juiz que virou ministro, já valeu tudo. Porque a máscara desses bandidos tem que finalmente cair, porque eles vestem uma máscara de estou aqui contra a corrupção. Quando essa máscara cair, quem sabe o Brasil pare finalmente de acreditar nesses farsantes, assim como acreditou em Aécio Neves, assim como tinha aquele pessoal babaca falando somos todos Cunha, e aí agora somos todos Sérgio Moro. Quem sabe quando essa máscara cai, assim como muitos eram Bolsonaro, e se arrependeram, outros são gado, né? Tem cabresto, até agora continuam sendo manipulados, mas a máscara vai caindo. Tem que cair a máscara do Sérgio Moro, tem que cair a máscara da Lava Jato, porque mesmo com a Vaza Jato, o gado deles, o pessoal odeia, o ódio deles ao Lula e ao PT, que foi fomentado pela própria Lava Jato, pela mídia, é tão grande que eles não estão nem aí. Talvez provando que eles recebiam propina de um bandido, talvez aí caia finalmente a máscara deles, porque é uma coisa que não tem nada a ver com o Lula. Dário Messer, o Lula não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o Sérgio Moro prendeu o Lula ali sem provas, ele é o herói de todos esses imbecis antipetistas, tá? Que não estão nem aí dele ter cometido crimes. Mas, provando que a Lava Jato recebeu propina de um doleiro, talvez finalmente a máscara caia. E se você quiser ajudar nisso, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, é de graça, é 1 segundinho.
e vamos levar a verdade para as pessoas, porque, ó, sem a verdade, o Brasil fica refém dessa corja aí e eles estão acabando com o país. É isso. Falou.